Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, a paz seja convosco, amém? Irmãos, aqueles que trouxeram a Bíblia, a palavra do Senhor, se coloca de pé neste momento. Abram comigo no livro de Ageu, no finalzinho do Antigo Testamento. É um livro bem pequenininho. Se você achar o livro de Mateus no Novo Testamento, é só voltar um pouquinho, o livro de Ageu. Aqueles que encontraram, diga amém. Vamos fazer a leitura no capítulo 2. O título diz assim: a glória do segundo templo. A partir do versículo 1 diz assim: e no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Zodaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Feche os teus olhos por um minuto, irmãos. Senhor querido, Pai, pedimos que neste momento os teus olhos, Senhor, sejam voltados para a sua casa. Pai, veja como a tua casa está cheia. Senhor, este é o símbolo que nós temos sede do Senhor, que nós estamos buscando no Senhor, que nós acreditamos e esperamos que do Senhor virá grandes coisas, virá bênçãos dobradas, que a glória será maior, Senhor, nessa vez. Pai, sabemos que estamos aqui, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os nossos pés, aonde eles têm pisado, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te dizer, eu não tenho qualificação alguma, Senhor, eu não tenho condições, mas nós estamos aqui porque esperamos algo do teu Espírito, da tua grandeza, Senhor. Pai, neste momento nós colocamos o nosso coração, nós colocamos essa palavra nas tuas mãos e te entregamos essa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar por um minuto. Irmãos, é maravilhoso, temos o privilégio de poder estarmos numa campanha como essa. Irmãos, aqueles que puderam estar aqui quarta-feira passada, nós podemos ver uma mensagem muito linda sobre o povo de Israel, sobre quando o povo de Israel estava lá escravo, estava aprisionado. Nós escutamos uma mensagem tão linda, que após 70 anos do povo totalmente escravo, daquele sofrimento, um dia o Senhor olha para o povo, o Senhor resolve sarar aquele povo, libertar aquela nação, e Ele resolve usar um homem, um rei chamado Ciro. Sabe, irmãos, quarta-feira passada, uma das coisas mais lindas que vemos, é quando começamos a imaginar, quando aquele pregador nos dizia, quando aquele povo, depois de 70 anos naquela escravidão, naquele sofrimento, começa a sair daquele lugar, ele leu aquele salmo que o povo saía festejando, saía se alegrando. Imagina, queridos irmãos, com os olhos da imaginação, após 70 anos de escravidão, 70 anos trabalhando em troco da comida,
70 anos de sofrimento, 70 anos sem nenhum orgulho, sem nenhuma autoestima, e o Senhor resolve libertar aquela nação. Diz lá no livro de Salmos que aquele povo, quando sai daquela terra, sai daquela escravidão, ele sai cantando, ele sai festejando. Imagina a alegria daquele povo. E, irmãos, a mensagem desta noite começa a partir deste ponto, sabe? Aprendemos que aquele povo, naquele momento, ele sai festejando, sai comemorando. Mas sabe, quando nós começamos a ler o livro de Ageu e alguns livros da Bíblia, nós começamos a aprender que a alegria daquele povo, em um certo momento, se torna em tristeza, começa a se tornar tristeza, porque eles haviam acabado de ser libertos, eles acabavam de ser não mais escravos. Só que, irmãos, quando eles chegam na terra deles, eles relembram e descobrem que estavam tudo destruído, toda a história que eles haviam conquistado, toda a história construída materialmente estava destruído. Ninguém mais tinha nenhuma casa de pé. Tudo que os pais deles haviam construído, tudo que alguns ali haviam trabalhado, construído, estava destruído. O orgulho deles estava caído por terra. Aquela nação que um dia foi uma nação mais forte do mundo, a nação mais rica do mundo, a nação do Deus Todo-Poderoso, estava destruída, não tinha mais nada, estava tudo caído por terra. Comece a imaginar quando aquelas pessoas voltaram depois de 70 anos de escravidão, cansado pelos anos, destruído moralmente, quando eles chegaram não tinha mais nada. Comece a imaginar, se fosse você naquele lugar, tudo que você tinha de mais precioso, quando você chegava estava totalmente destruído, não havia mais nada. Irmãos, o mais triste, o que o povo de Israel tinha de mais orgulho, era o templo de Salomão, onde a presença de Deus se manifestava. Aquele era o símbolo da potência de Israel, do orgulho de Israel. E quando eles chegaram de volta à sua terra natal, e eles olharam para aquele templo, eles perceberam que não havia mais nada. O templo havia sido totalmente saqueado, totalmente destruído. A comunhão com Deus havia cessado, havia sido destruída. Naquele momento, aquele povo começou a desfalecer, começou a chorar, as esperanças novamente se acabaram, eles acreditavam não ter mais forças. Sabe, irmãos, quantas vezes nós passamos por isso, quantas vezes passamos por lutas que parece que sugam totalmente as nossas forças, sugam a nossa paz, passamos por perdas na vida que parece que leva tudo o que tínhamos, parece que leva toda a nossa alegria, tudo aquilo que tínhamos de bom. E o mais difícil, passamos por perdas e por lutas na nossa vida que parece que nunca mais vamos conseguir levantar, parece que as forças novamente não virão, parece que daquela situação não vamos sair. Sabe, irmãos, era exatamente isso que o povo de Israel estava passando. Tudo que ele tinha de mais precioso havia acabado naquele momento, tudo estava no chão como pedras, como o resto de terra. Mas sabe, irmãos, o Senhor havia feito uma promessa para eles: olha, vocês vão construir tudo de novo, e quando vocês terminar as suas casas, quando vocês terminar o meu templo, a glória minha será maior do que na primeira, as bênçãos serão maiores do que antigamente, as vitórias serão maiores. Mas sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Você entrou nesta campanha, que as grandes coisas do Senhor virão sobre a sua vida. Você está nesse lugar porque você crê em Deus, porque você tem fé em Deus. Você está nesse lugar porque você tem a confiança que o Deus que você serve é poderoso para mudar a sua vida. Você sabe que você está nesse lugar porque aquilo que você imagina que vai receber, Deus vai te dar muito maior do que isso. Senão você não estaria neste lugar. Mas, irmãos, quando este culto aqui termina e você volta para a sua casa, você começa a ver a vida que você leva, a realidade dos seus problemas. Você começa a dar uma olhada um pouco mais além, você começa a perceber que nesse mundo a fome se alastra a cada dia, a desigualdade social se espalha cada vez mais. Vivemos num país corrupto, vivemos num mundo corrupto. Começamos a olhar o desemprego e começamos a olhar tudo que passamos por este mundo. Começamos a olhar por este problema, assim como Israel olhava para as ruínas do que eles viam. E naquele momento eles fizeram uma pergunta para o Senhor: será que diante dessa situação o Senhor vai realmente mandar grandes bênçãos? Será que realmente a segunda glória será maior do que da primeira?
Será, irmãos, que quando você começa a olhar a sua realidade, começa a olhar para o mundo que vivemos, quando você sai deste culto e chega no seu lar e olha para a sua família, olha para o seu emprego, olha para o que está acontecendo com você, será que é tão fácil assim acreditar que grandes coisas virão? Será que é tão fácil continuar com a mesma fé que temos quando estamos nesse culto? Mas sabe, irmãos, quando aquele povo de Israel indagava a Deus, quando aquele povo de Israel chorava, talvez não acreditava porque eles lamentavam, sabe, o Senhor deu uma garantia para eles. O Senhor deu uma garantia que a glória seria maior. Sabe que garantia é essa? A primeira garantia que o Senhor falou para aquele povo, no versículo 4, o Senhor falou assim: sabe por que a glória desse templo será maior? Sabe por que a vitória de vocês serão maiores? Porque eu sou convosco. Eu vou estar no meio de vós. Sabe, irmãos, o que eu quero te dizer? Sabe, diante da situação desse mundo que vivemos, as lutas que você tem passado, sabe qual é a garantia que você vai terminar essa campanha e vai receber grandes coisas na sua vida? É porque nesta igreja há um Deus poderoso. A garantia que você vai receber grandes coisas, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe, irmãos, qual é a garantia que mesmo diante de situações impossíveis, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te trazer grandes coisas? É que nessa igreja há um Deus poderoso e na sua vida há um Deus poderoso. O mesmo Deus que dizia a Israel: eu sou convosco, é o mesmo Deus que diz à igreja da Santa Cecília: eu sou convosco. O mesmo Deus que dizia àquele povo: não temais, porque eu pelejo por vós, é o mesmo Deus que está neste lugar e diz: não temais, eu pelejo por vós. A garantia e que as situações estão difíceis, que o mundo está difícil, mas que nós vamos receber grandes coisas do Senhor, é que neste lugar há um Deus vivo, há um Deus poderoso. Se você tiver qualquer dúvida, sente uma hora e converse com o pastor, os testemunhos que Deus tem feito neste lugar. Quantas pessoas têm sido curadas, quantas pessoas têm visto a sua vida financeira receber uma virada sobrenatural. Há um Deus neste lugar, há um Deus vivo neste lugar. Eu quero te dizer mais: o mesmo Jesus Cristo que andava pelas ruas de terra da Galileia, curando e operando milagres, é o mesmo Senhor que está através do seu Espírito Santo, caminhando sobre os corredores desta igreja. O mesmo Jesus que olhava para as pessoas naquele lugar, é o mesmo Jesus que está através do Espírito Santo, olhando para a sua vida, conhecendo os seus problemas. Ele tem o mesmo poder, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus da sua vida. Essa é a primeira certeza, que você vai receber grandes coisas nesta campanha. Você não está aqui à toa, o Senhor conhece, foi o Senhor que te trouxe, Ele conhece a sua vida. Sabe, irmãos, diz na palavra que aquele povo, quando ele termina o templo, eles olham para o templo, mais uma coisa acontece, mais uma tristeza vem ao coração deles. Eles começam a olhar e começam a perceber que o templo que eles haviam levantado era um simples. A nação antiga de Israel era conhecida pelo seu poder, pelo seu dinheiro, pela sua glória, pelas suas vitórias em batalhas. Mas eles voltaram da escravidão pobres, eles voltaram sem orgulho. E quando eles levantaram o templo ao Senhor, eles perceberam que o templo era simples. Talvez os homens mais antigos ali falavam: nossa, olha, este templo é tão simples. Ah, se vocês pudessem ver o templo que era de Salomão, era tudo de ouro, era tudo precioso. E agora o templo que nós levantamos só tem barro, é feito de tijolos simples, não tem nada. Sabe, irmãos, porque a glória do segundo templo foi maior do que a primeira? O Senhor queria mostrar àquele povo que o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor não precisa de nada do homem. O Senhor não precisa de nenhuma situação para que a glória dele se manifeste. Diz no livro de Apocalipse que Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é quem fez todas as coisas. Antes que o mundo fosse criado, Ele já existia. Ele não precisa que as paredes sejam de ouro. Ele não precisa de dinheiro para que Ele manifeste bênçãos e a glória. Sabe o que eu quero te dizer? O Senhor, Ele não depende da sua situação. Ele não depende do seu emprego. Ele não depende do seu salário. Ele não depende se a sua família é perfeita. Ele não depende se a sua saúde é perfeita.
Ele não depende de nada de você. Ele é autopoderoso o suficiente para mudar a sua história sem depender de situação alguma. Ele é o Deus poderoso que não depende de nada. Ele não dependia se aquele templo era feito de ouro ou de barro. Ele não dependia como era criado, mas Ele era autossuficiente. Ele era o dono da glória. E Ele podia colocar a segunda glória maior do que a primeira. Sabe, irmãos, Ele não depende. Ele não depende da sua situação. Ele não se importa como você chegou neste lugar, mas Ele se importa que você está neste lugar. Porque você estando neste lugar, Ele pode operar milagre na sua vida. Ele pode fazer coisas tão grandes que você nem imagina. O importante para Deus é você estar aqui, não como você chegou aqui. O que importa para Deus não é como você chegou, mas o que importa para Deus é como você vai sair deste lugar. Porque Deus gosta de pegar o nada, Deus gosta de pegar o problema e se transformar em solução. O Senhor gosta de pegar aquele que está abatido e se colocar de pé. Por isso o Senhor fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor gosta quando chegamos na presença dEle com sonhos, projetos, com lutas, porque Ele é o Deus que gosta de manifestar o seu poder na minha vida e na sua vida. Esse é o Deus que servimos. Sabe, irmãos, porque o Senhor se manifestou uma vitória maior em Israel, manifestou coisas grandes, manifestou a glória dobrada sobre Israel. Eles não tinham mais a prata e o ouro, eles não tinham mais a riqueza do passado, eles não tinham nada daquele povo de antigamente, antes de ser escravos, mas tudo que eles tinham, eles ofereceram a Deus. Eles não tinham mais o ouro nem a prata, mas eles tinham o barro, o tijolo, eles tinham algo simples. O que eles tinham, eles ofereceram de melhor para Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você chegou na igreja e disse: olha, eu ganho tão pouco, olha, eu sou tão pequeno, olha a minha situação. Mas sabe, aquilo que você pode oferecer de melhor é o que o Senhor quer. Não importa se a sua oferta é tão grande, mas a que você pode dar é o que o Senhor deseja. Não importa se você ganha muito ou pouco, o que importa é você ser fiel no dízimo. Quando você é fiel ao Senhor, ao que você tem, as grandes coisas vêm à sua vida. Eu não posso terminar essa mensagem sem te perguntar: será, irmãos, que você tem oferecido o seu melhor para Deus? Será que você tem oferecido o melhor tempo da sua vida para Deus? Será que você tem oferecido o que você tem de melhor para o Senhor? Sabe, irmãos, certa vez Jesus estava com os seus discípulos e algumas pessoas estavam ali ofertando, e os fariseus faziam questão de colocar bastante dinheiro e olhar para as pessoas para que eles pudessem se aparecer. Mas diz a palavra que chegou uma mulher bem simples e a única moeda que ela tinha, ela ofertou. Jesus olhou para todos que estavam ali e disse: olha, veem o que aconteceu? A melhor oferta foi a desta mulher. E eles perguntaram: por quê? Porque a única que ela podia dar, a melhor que ela podia dar, ela colocou naquele lugar. Sabe, irmãos, o que o Senhor espera de você nessa noite? Que o melhor que você possa oferecer, você possa entregar para Deus. Ele tem grandes coisas na sua vida, mas para isso você tem que entregar o melhor. Será que você tem entregado o seu coração ao Senhor? Será que você tem entregado o seu coração completamente a Deus? Davi diz no Salmo 51, que de um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. No livro de Jeremias diz: vão me buscar e me achar, quando me buscares de todo o coração. Será que você tem feito o melhor para Deus? Será que quando você entra neste lugar, você tem oferecido a melhor adoração para Deus? Será que você no seu lugar tem coragem de dizer glória a Deus? Você tem coragem de dizer aleluia, Senhor? Você tem coragem de dizer obrigado, Senhor, por eu estar aqui? Você tem oferecido a melhor adoração? Será que quando você está cantando os hinos, você oferece com todo o seu coração a sua melhor adoração ao Senhor? Irmãos, sabemos que todos nós estamos aqui porque esperamos grandes coisas do Senhor, mas eu quero te dizer o que o Senhor espera de você. O Senhor nessa noite espera o melhor de você, aquilo que você pode entregar, aquilo de mais precioso, seja a sua adoração, seja aquilo que você possa mais entregar. Sabe, irmãos,
Muitas vezes é difícil chegarmos à igreja, adorar ao Senhor, é difícil esperarmos grandes coisas com as lutas que estamos passando, mas sabe o que eu quero te dizer? Aquele povo recebeu tudo o que eles receberam, porque eles pagaram um alto preço, eles foram escravos, eles viram a casa deles e tudo naquela terra ser destruída. Sabe o que eu quero te dizer? Ninguém recebe nada do Senhor sem pagar um preço. Quando o Senhor chamou Abraão, ele teve que deixar toda a sua casa e a sua parentela e sair para uma terra que ele não conhecia. Quando o Senhor chamou a Moisés, ele teve que sair do palácio, teve que sair do conforto e andar pelo deserto. Quando o Senhor levantou Davi rei, ele já não virou rei do dia para a noite. Ele teve que ficar durante 20 anos, irmãos, fugindo. Ele teve que passar por perseguições, ele pagou um preço para ele ser o rei que ele foi. Sabe, irmãos, por que você passa grandes lutas? As lutas que você passa na sua vida não é para a derrota. As lutas que você passa pela sua vida é porque é um sinal que depois das lutas grandes coisas vêm. Você não pode desistir. Todos nós vamos passar por grandes lutas, lutas familiares, lutas financeiras. Mas sabe, irmãos, o que nós aprendemos na Bíblia Sagrada? As lutas é o primeiro sinal e o último sinal que após elas grandes coisas virão na nossa vida. Irmãos, Jó perdeu os filhos, Jó viu todos os filhos morrerem, Jó viu suas plantações queimarem, Jó viu seus funcionários morrerem, tudo Jó viu acabar. Naquele momento talvez os amigos de Jó olhavam para ele e falavam: você tem um pecado escondido, você não tem mais jeito. A esposa de Jó olhou para ele e falou assim: olha, amaldiçoa seu Deus e morre, não tem mais jeito. Mas sabe, irmãos, depois de tudo que aconteceu com Jó, tudo que ele perdeu, Deus deu dobrado para ele. Sabe por que você tem passado por grandes lutas? Porque o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Sabe por que você tem grandes lutas? Sabe por que você tem passado o que você está passando? Para que você estivesse neste lugar e o Senhor te dizer que você vai receber grandes coisas na sua vida. As lutas que você tem passado, os sofrimentos, as lágrimas que você tem derramado, nada é perdido diante do Senhor. Os sonhos que você tem, nada é esquecido diante do Senhor. Você acha que o que você tinha no passado era bom? Talvez você haja como o povo de Israel. Eu era feliz e não sabia. Antigamente eu tinha isso, eu tinha aquilo, e agora minha vida é tão difícil, é tão dura. Mas sabe, irmãos, o que eu quero te dizer? O Deus que você serve sempre tem o melhor para você. O Deus que você serve sempre guarda o melhor para você. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, você não serve a um Deus de rotina. O Deus que você serve sempre guarda o melhor para você. O Deus que nós servimos sempre tem o poder e a capacidade de nos surpreender. Mas, irmãos, se você teve uma perda, se você está passando por lutas, não olhe para o passado, mas olhe para Deus. Diz na Bíblia assim: eu olho para o monte, é de lá que vem meu socorro. Não, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus sempre tem o melhor para você. Ele diz: anunciai-te-ei coisas grandes que você nem sabe, nem pode imaginar. O Senhor tem o melhor que ainda virá para você. O melhor da sua vida, o melhor para você ainda não veio. O Senhor tem guardado. E digo mais, eu creio que é nesta campanha. Eu creio que você está aqui porque você vai experimentar o melhor da sua vida, o melhor de Deus para você. Sabe, irmãos, para terminar esta mensagem, o principal do povo de Israel, o principal que se imitarmos aquela nação, vamos alcançar coisas grandiosas na nossa vida. Enquanto aquele povo estava escravo, enquanto aquele povo voltou e olhava para aquelas ruínas, nada acontecia. O Senhor não trazia nada, nenhuma glória diferente sobre aquele povo. Mas por 16 anos ficou naquela situação. Só que um certo dia o Senhor usou 2 profetas, Ageu e Zacarias, e deu ânimo àquele povo e falou: olha, constrói a minha casa. Naquele momento, quando eles construíram novamente aquele templo, o relacionamento com Deus havia sido restabelecido, e a glória invadiu aquela casa. Irmãos, quantos aqui nesta noite querem receber grandes coisas do Senhor? Diga glória.
Mas, irmãos, eu tenho que te perguntar algo nessa noite. Como está seu relacionamento com Deus? Você quer receber grandes coisas do Senhor? Mas como está seu relacionamento com Deus? Aquela nação, ela só recebeu coisas grandes quando eles restabeleceram o relacionamento com Deus. Como está a sua vida diante do Senhor? Como está o seu relacionamento com Deus poderoso? Sabe, irmãos, talvez você sabe, mas eu quero te lembrar. Você serve a um Deus que não está pregado no madeiro, não é uma estátua. Você serve a um Deus que anda, que vê, que toca, que opera, que faz milagres. O seu Deus é como eu e como você, Ele fala, Ele ouve. Como está seu relacionamento com Deus? Como está o seu grau de intimidade com o Senhor? A glória só voltou àquele povo, as bênçãos só voltou a reinar, as grandes coisas voltaram sobre aquela nação quando eles restabeleceram a intimidade com Deus, quando eles voltaram a adorar o Senhor na casa dele, restabeleceram o relacionamento. Sabe, irmãos, eu quero contar uma história para vocês. Certa vez Jesus Cristo estava falando de uma parábola do filho pródigo, e ele contou assim que aquele filho tinha todas as coisas, mas um dia ele se rebelou e ele resolveu sair da casa do pai, e diz que ele achava que seria feliz e resolveu sair. Ele perdeu o relacionamento com Deus, e diz as Escrituras, Jesus contando aquela parábola, que chegou um certo momento da vida dele e ele perdeu tudo. Quem se afasta de Deus, quem perde o relacionamento de Deus, irmãos, perde tudo. E aquele jovem naquele lugar diz que começou a um certo momento da vida dele desejar comer comida dos porcos. Ele perdeu tudo que ele tinha quando ele foi cuidar dos porcos. Quando ele via aquela comida que era colocada no coxo, ele tinha vontade de comer, de tanta fome. Olha a situação daquele rapaz. Tudo porque ele se rebelou e perdeu o relacionamento com Deus. Mas sabe, irmãos, diz as Escrituras, que naquele momento ele caiu em si. Ele disse, olha aqui como eu estou. O meu pai lá, ele trata os funcionários, os escravos, melhor do que eu. Imagina eu que era filho. E meu pai é bondoso, eu vou voltar neste momento para a casa de meu pai, eu vou sair dessa vida. Eu quero reatar relacionamento com meu pai. Irmãos, ele saiu daquela situação e diz que ele foi até o pai dele. Só que ele tomou 3 atitudes para reatar o relacionamento com Deus. Primeiro, ele entendeu que ele era um pecador. Ele disse, pai, pequei contra o Senhor e pequei contra os céus. Segunda atitude, ele entendeu as consequências que o pecado traria. Pai, eu não sou mais suficiente, eu não sou mais merecedor de ser chamado teu filho. Terceira coisa, ele aceitou a justiça de Deus sobre a vida dele. Pai, eu não sou mais digno, eu sou merecedor de ser um escravo, de ser um empregado. Irmãos, quando eles tomou aquelas 3 atitudes, sabe o que aconteceu? Jesus conta na parábola que aquele pai deu um abraço naquele filho. Naquele momento, o relacionamento deles foram reatados. Sabe, irmãos, quando o relacionamento de alguém é reatado com Deus, quando o relacionamento do homem é construído com Deus, o que acontece? Aquele pai, naquele momento, ele olha para os escravos e ele grita bem assim, traga neste momento a melhor roupa, o melhor calçado, coloque no dedo dele anel e mate o novilho mais gordo, porque hoje vai ter uma grande festa neste lugar. Sabe, irmãos, o que eu quero te dizer? Quando você reata relacionamento com Deus, quando você tem relacionamento com o Senhor, as coisas grandes vêm na sua vida, as melhores roupas, os melhores calçados, os melhores anéis. Há uma grande festa quando o homem tem relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, aquele filho pródigo precisou de uma segunda chance. Ele viu que ele havia errado, ele viu que ele havia rebelado, ele viu que ele havia desmanchado o relacionamento que ele tinha com o pai. E naquele momento, quando ele volta, ele poderia ser um escravo, mas não. O Senhor, o nosso Pai, o bondoso Deus, reatou o relacionamento com aquele homem pela graça. Sabe, irmãos, quando foi reatado, todas as bênçãos voltaram para a vida dele, toda a fartura voltou para a vida dele, todo o conforto voltou para a vida daquele rapaz. Sabe, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Será que nesta noite você está como filho pródigo, precisando de uma segunda chance? Será que nessa noite, por algum momento, você se afastou de Deus, você se rebelou com Deus?
Deus e precisa nesta noite de reatar seu relacionamento com Deus? Irmãos, se você espera grandes coisas do Senhor, saiba que as grandes coisas vêm aos homens que têm relacionamento com Deus. O povo de Israel só recebeu grandes coisas, a glória do segundo templo só foi maior do que a primeira, porque o relacionamento daquela nação com o Senhor, a comunhão daquele povo foi restabelecida com Deus, quando eles terminaram o templo, quando eles terminaram aquele lugar, a comunhão do Senhor foi restabelecida, o Deus de Israel voltou a ser o Deus que governava aquele povo. Irmãos, se você espera no final dessa campanha grandes coisas, como está o seu relacionamento com Deus? Sabe, se você talvez está como filho pródigo, experimentando as coisas longe de Deus, nesta noite é a noite de você voltar, é a noite de você abraçar o Senhor tem o melhor, o Senhor já ordenou os anjos que te tragam melhores roupas espirituais, o Senhor já ordenou os seus anjos que tragam anel na sua mão, que tragam os seus melhores sapatos, e mais, as coisas que você vai receber neste lugar são tão grandes, que o Senhor já mandou matar o melhor novilho, porque vai ter festa neste lugar, vai ter uma festa para comemorar a vitória que Deus vai te dar, aleluia, ora basuri canta rabachais, arabasuri. Senhor é poderoso, irmãos, e sabe o que mais que eu quero te dizer para concluir essa mensagem? O Senhor conhece os desejos do seu coração, e quero te dizer que Ele é poderoso para te entregar aquilo que você veio buscar. Mas eu não posso encerrar essa mensagem sem te dizer a maior coisa que o Senhor vai te dar. Diz no livro de João capítulo 3, versículo 16, que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que você está neste lugar? Porque a maior dádiva, a maior coisa que o Senhor pode te dar é uma coroa e a salvação da sua alma, a salvação do seu espírito, a salvação da sua família. Sabe qual é a maior coisa que o Senhor vai te dar que dinheiro nenhum compra? A salvação. Quero que você possa olhar com os olhos da fé, com os olhos da imaginação. Você pode alcançar tudo neste mundo, mas imagina naquele dia que a trombeta tocar. Diz lá no livro de Eclesiastes, quando a trombeta se tocar e eu e você começamos a subir, imagina aqueles portões grandiosos de pedras preciosas se abrirem, e eu e você entramos naquele lugar. Imagina o som, a orquestra no céu tocando o hino da vitória, e nós entrarmos e olharmos e vemos que a nossa família foi salva, que os irmãos que estão ao nosso lado foram salvos, e começarmos a entrar. E de repente, quando você levanta os olhos, você vê lá diante uma mesa que não tem fim, de tão grande. E você começa a perceber que há uma cadeira exclusiva para você, com o seu novo nome. E quando você senta nessa cadeira, você pode imaginar estas coisas? Quando você senta nessa cadeira e você olha para quem vem te servir, adivinha, é Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Imagina a festa. Imagina o que Ele vai te servir, imagina o hino da vitória que aquela orquestra vai estar tocando, imagina este dia. Nada neste mundo se compara a este dia. Você pode terminar esta campanha e receber, como eu creio que você vai receber o que você veio buscar, mas o que Deus vai te dar, a maior coisa, é a salvação da sua família. Você pensa que o Senhor não conhece a sua família? Você pensa que o Senhor não sabe o que está acontecendo na sua casa? Você pensa que o Senhor não sabe o que está acontecendo na sua área financeira? Sabe, maior prova que o Senhor conhece é que Ele te trouxe aqui para te dizer essas palavras nessa noite. A maior prova que o Senhor conhece o que você tem passado é que Ele te trouxe aqui para te dizer que você não vai sair dessa campanha da maneira que você entrou. Você não vai ganhar somente o que você esperava, mas você vai ganhar muito mais. Construa seu relacionamento com Deus e as grandes coisas virão na sua vida. Sabe, irmãos, o Deus que você serve não descansa nem de noite nem de dia. Quando Ele era Deus lá no começo da Bíblia sobre o povo de Israel, durante a noite, quando vinha o frio sobre aquela nação, Ele acendia a coluna de fogo para aquecer aquele povo. Durante o dia, quando se levantava aquele sol furioso, Ele acendia uma sombra para refrigerar aquele povo. O Deus que você serve
pode ser de noite ou de dia, Ele tem o seu nome e a sua vida nas palmas da mão dEle. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Irmãos, Ele quer salvar você e Ele quer salvar a sua família. Irmãos, eu quero orar por você. Se coloque de pé neste momento. Mas sabe, irmãos, eu estou aqui nessa noite porque eu ouvi a voz do Senhor. Deus me disse que faria grandes coisas em pessoas que estão aqui. O Senhor me disse que operaria milagres. O Senhor me disse que marcaria esta campanha, que nunca mais se esqueceria desta campanha. Na Bíblia o Senhor diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. Irmãos, eu quero dizer para você que nós vamos orar neste momento e que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Feche os teus olhos por um minuto. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rabassure Cantarabassure Lemachandarabachais, ora labachais, Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu sei que o Senhor está neste lugar. Pai, a Tua grandeza é tão grande que a nossa mente não compreende, Senhor. Pai, o Teu poder, Senhor, é tão grande, Senhor, que não há como medi-lo, Deus. Pai, neste momento, nós estamos aqui porque temos sede, Rabassure Cantarabachais. Pai, estamos neste lugar porque aonde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Senhor, aonde nós vamos buscar, se é o Senhor o nosso socorro? Senhor, o que nós queremos, se só o Senhor tem salvação, Pai? Senhor, neste momento eu te peço para entrar no profundo do nosso coração. Há lugares, Senhor, no coração de pessoas que estão aqui, que ninguém conhece o que está acontecendo. Há pessoas, Pai, que estão sentindo dores, Senhor, dores. Está passando por luta, Senhor, tem perdido a paz, não consegue descansar, não consegue dormir, porque, Senhor, o tempo todo pensa nos problemas. Senhor, entramos numa campanha que grandes coisas vamos receber, e sabemos que o Deus de Israel está neste lugar, Abassure Cantarabachais. Senhor, neste momento, crendo naquilo que o Senhor disse, Pai, eu entrego a cada vida, eu entrego na certeza, Pai, que testemunhos vão ser contados, Pai, em todo o canto dessa cidade. Essa igreja, Pai, vai ser conhecida no mundo, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer e está fazendo neste lugar. Pai, aqui há pessoas que o Senhor quer abençoar, para que pessoas que não te conheçam possam ver o Teu poder e o Teu amor, Abassure Cantará. Senhor, neste momento, Pai, nós apresentamos esta igreja. Pai, sabemos que o Senhor tem sido um Deus que abençoa, que cura, que liberta, mas neste momento pedimos a segunda glória, a glória que ainda vem, a glória maior, Senhor, o poder maior, Senhor Jesus Cristo, neste lugar. Sabemos, Senhor, que está chegando um tempo onde o Senhor vai cumprir as promessas. Senhor, essa igreja não vai ter lugares, Senhor, para tantas pessoas que aqui vão entrar, Senhor, Abassure Cantará. Senhor, neste momento eu coloco essa oração nas Tuas mãos, sabendo, Senhor, que essa oração foi colocada na mão do Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos.